De novembro, feriado em alguns estados do Brasil, mas não aqui para Foco. Claro, aqui também em São Paulo é feriado, mas a gente não para. Temos muitas informações para trazer para vocês. E agora, nessa segunda live de hoje, eu tenho a honra de receber aqui Helder Satin, autor que está na editora Foco desde o princípio, desenvolvedor de sistemas web, gerente de projetos, graduado em Ciências da Computação, possui MBA em Gestão de TI e é o autor dessa obra, Manual Completo de Informática para Concursos, que traz a teoria altamente sistematizada, mais de 1000 questões comentadas e um comentário ao final de cada questão, facilitando o manuseio do livro. Ele já está aqui conosco, deixa eu chamar olha, o Helder falou, Léo, como é que eu faço? Seja bem-vindo, meu amigo. Um bom dia para você. Conta pra gente o que essa quinta edição traz de novidades. Deixa eu aceitar de novo. Aí, Helder, bom dia. Fala, Léo, bom dia. Tudo bom? Tô ótimo, meu amigo. E você? Tô muito bem. Tô muito feliz de estar participando aí dessa conversa com vocês, de mostrar um pouco da obra e conversar um pouco sobre esse cenário de concursos que a gente vai ter no próximo ano. Muito bem. Cara, você já tocou num ponto assim, chave, né? Já jogou a chave dentro da engrenagem, já mexeu com a imaginação de todo mundo. Por quê? A gente sabe que depois de um ano como esse, que é normalmente o ano de transição de governo, né, os concursos ficam escassos, mas, tal como dissemos na live anterior aqui com a professora Trícia, eles já estão aparecendo por aí. E para o nosso público aqui de hoje, o concurso nacional unificado parece ser uma das grandes apostas para 2024, não é isso, Helder? Sim, é um formato novo, né, que o governo vai utilizar agora, em vez de você ter concursos para cargos separados, né? Você vai ter uma única. O Helder parece que caiu. Será que... Helder, parece que você caiu, meu amigo. Deixa eu ver se você está por aqui ainda. Deixa eu convidar você novamente para ver se você consegue voltar. Opa, Aí, voltou, Helder. Voltou. Então, é uma prova única, né? São mais de 6.000 vagas que vão estar ligadas aí nessa prova, né? Para o ano que vem. O edital deve sair na próxima semana, com cargos para vários estados, várias áreas diferentes, vários níveis, né, técnicos diferentes. Então, para o pessoal aí que estava aguardando um concurso, o pessoal aí que tem estudado nos últimos anos, é uma ótima oportunidade para focar o estudo, né, para você ter um direcionamento melhor do que você vai precisar estudar aí, e é uma chance grande para um grande número de vagas, né? Então, é uma ótima oportunidade para todo mundo que estava aguardando aí essa área. Muito bom. E, Helder, você é um autor consagrado aqui na Editora Foco. O nosso público que nos vê ao vivo em reprise tem aí uma breve amostragem da sua participação, né? Você está nos concursos ou nos livros de banca, você está nos livros de carreiras. Informática é uma disciplina que está em todo concurso, né, Helder? Pois é, né? A gente tem, independente do concurso, né, a gente tem ali algumas matérias que sempre estão nos editais, né? Português, matemática, lógica, em vários caem também. E a informática, por ser um assunto que, independente da área que você vai trabalhar, independente do cargo que você vai estar atuando, é um conhecimento que é necessário hoje em dia, né? Hoje, qualquer pessoa que vai entrar, seja no setor público, seja no setor privado, precisa ter um conhecimento sobre, né, um domínio básico que seja sobre as principais ferramentas que a tecnologia disponibiliza hoje, né? Então, você tem ali conhecimento sobre sistemas operacionais, né? Você vai estar trabalhando ali com Windows, dependendo do local, Linux. Você tem várias ferramentas que são extremamente utilizadas no dia a dia, né? Principalmente as ferramentas de pacote Office, conceitos de internet, e-mail, rede. Então, independente de onde você está trabalhando, independente do setor que você está almejando entrar, o conhecimento de informática ele sempre é requerido, né? Então, nesse contexto, os conhecimentos de informática são solicitados em praticamente todos os concursos que você tem hoje no país, né? Então, aqui tem
uma breve amostra aí, são mais de 100 obras já que eu contribuo aí com a Editora Foco desde 2009, ou talvez um pouco antes, já perdi a conta já. Já comentei, pelas minhas contas, já deu mais de 5.000 questões comentadas já. Uau. Entre todas essas obras, né, por todos esses anos. E foi exatamente com base nessa experiência adquirida, né, em todos esses anos de comentar tantas provas, de tantas bancas diferentes, de tantos cargos e funções diferentes, que a gente buscou montar um conteúdo que pudesse passar para quem está estudando de uma forma mais direta possível e mais clara possível todos esses conceitos que são solicitados nas mais diversas provas de concurso, né? A gente sabe que justamente por informática ser um dos itens entre os vários que são solicitados, né, para quem está estudando, a pessoa já tem uma grande carga de conhecimento que ela precisa adquirir, não só o conhecimento específico da prova, né? Às vezes a prova vai precisar mais da área civil, a área das várias áreas ali do direito, os outros conhecimentos genéricos, né, de português, matemática e tudo mais. Então, para que isso não acabasse agregando muito conhecimento técnico, que às vezes não é o que a pessoa precisa quando ela está estudando para a prova, a gente buscou montar esse livro de uma forma que a absorção desse conhecimento fosse favorecida de uma forma mais rápida, de uma forma mais direta, objetiva, trazendo sempre os exemplos, né, com base nas questões comentadas de todas essas obras que a gente tem já contribuído aí com a editora, justamente para ilustrar esses conhecimentos sendo solicitados na prática a partir de todas essas obras, né? Então aqui a gente tem questões de várias bancas diferentes, né? Você tem FCC, CESP, ESAF, você tem Sesgran Rio, todas as grandes bancas do país. A gente buscou material de provas feitas por todas essas bancas, né? E mesmo às vezes questões que podem ser de provas um pouco mais antigas, mas são de conceitos que ainda não mudaram, não se perderam, né? Então, né? Exatamente, né? Na parte jurídica a gente tem às vezes muita atualização, né, de legislação, então às vezes uma coisa que valia, era entendida de uma forma há alguns anos, muda o entendimento, muda a jurisprudência. Na informática isso é um pouco mais engessado, né? Para que alguns conceitos mudem, não se aplica tanto à nossa área. Então, às vezes você pode encontrar uma questão que é de um pouco mais antiga, mas o conceito que está solicitando ali vai ser o mesmo se essa questão for exigida hoje, né? Claro que algumas questões, por exemplo, relacionadas a versões de software, aí sim você pode ter uma mudança, né? Com o tempo a interface muda, novas funcionalidades são agregadas, mas ainda assim, às vezes um conceito ou outro de um software um pouco mais antigo continua valendo. Você pega, por exemplo, o Excel, né, o gestor de planilhas. Quem nunca montou uma planilha, seja para fazer o controle financeiro pessoal, seja para o trabalho, né? As fórmulas do Excel funcionam da mesma forma desde o Excel 95, 97. Então, algumas coisas que ainda se aplicam, elas ainda estão no livro, né? E as outras questões a gente vai sempre atualizando para que o livro traga exemplos práticos de todos esses conceitos que estão sendo abordados, para que a pessoa possa ver na prática tudo aquilo que está sendo solicitado. Incrível, maravilha, Helder. Agora me conta aqui uma coisa, falando especificamente dessa obra, que é uma obra autônoma, vamos colocar assim. Ela não está inserida no contexto de banca, nem no conceito de uma carreira. É uma obra de informática. Como é que ela foi organizada, Helder? Conta pra gente um pouquinho. Então, considerando, né, todo esse conhecimento, né, adquirido aí ao longo dos anos, a gente buscou trazer todos os principais conceitos que são solicitados nessas provas, né, passando ali por questões de hardware,
né, que é tudo aquilo que você consegue tocar no computador, são todos os componentes físicos do computador, passando por sistemas operacionais, tanto a parte de Windows quanto a parte de Linux. Né? A parte de Linux, em geral, ela tem uma saída um pouco menor nas provas, né? Em geral, elas abordam mais o Windows, mas ainda assim, dependendo do concurso, né, ele pode solicitar também esse outro sistema operacional, então a gente também trouxe ele para a obra. A parte de rede e internet, né, aqui a gente aborda tanto a questões ligadas a navegadores, a correio eletrônico, conceitos e softwares de correio eletrônico, buscadores, redes sociais, é um assunto que também é abordado em algumas provas. Isso já há algum tempo, né? Desde quando a gente tinha lá o saudoso Orkut, até hoje com Instagram. X, no livro ainda está com o nome de Twitter, porque, né, ele mudou, é bem recente, né, para X, mas essa parte também é abordada. A gente tem a parte de editores de texto, de planilha, de apresentação, que é o pacote Office. Né, abordando tanto o Microsoft Office quanto o LibreOffice, que é uma alternativa gratuita, né, Open source. Exatamente, para essa suíte de aplicativos. A gente também aborda questões ligadas à segurança, né? Esse é um tema que também é constantemente solicitado, né? A segurança na informática, né? A segurança da informação é um tema muito importante, visto que o ser humano, em geral, é o link mais fraco na cadeia de segurança de qualquer organização, seja público, seja privado. Você pode ter ali diversas ferramentas aplicadas na organização para garantir a segurança, mas o ser humano ele continua sendo o ponto principal que requer maior atenção. Então, isso independente, né, de se você está estudando para uma prova ou não, tenha muita atenção, né, com a área de segurança. Né? Hoje a gente tem muito golpe, muita tentativa de obter dados pessoais aí através da internet. Então, é uma área bem solicitada nas provas. A gente também aborda isso no livro. O que mais? Acho que a parte de rede também está abordado, como que funciona a comunicação em rede. Então, independente do nível da prova que você vai fazer, né, se você está buscando uma carreira mais técnica ou menos técnica, o livro ele vai passar por todos os conceitos que todas essas carreiras aí vão requerer. A gente também tem sobre banco de dados, também já estava esquecendo, a gente tem conceitos de bancos de dados. Esses, em geral, foram pedidos em provas mais específicas se não me engano, eram de áreas policiais, tá? Você tem aí delegado, Polícia Federal, também solicitavam, então a gente também incluiu esse conhecimento aí no livro. Tá? Muito bom. Só para que os nossos ouvintes aqui ao vivo, em reprise, em Spotify, saibam de como o livro está organizado, você traz uma parte de teoria e depois você entra com a questão comentada. Então, por exemplo, a parte 1 do livro fala sobre hardware e no final a gente tem questões comentadas de hardware. Parte 2, o Office, encerrando com questões comentadas de Office. Depois a gente tem banco de dados, depois as questões. Parte 4, internet. Parte 5, sistemas operacionais. Parte 6, rede de computadores. E a parte 7, segurança da informação. E, Helder, uma coisa que se destaca no seu trabalho é a forma pela qual você traz o comentário de uma área que normalmente é muito árida para muitos candidatos, de uma forma simples, de uma forma que as pessoas, lendo os seus comentários, falam, pô, é isso, coisa simples. Por que eu não sabia disso antes? É tão banal o jeito que a Helder escreve. Explica para a gente como é que é a formação do seu pensamento à luz daquele que vai ler. Vou colocar aqui, por exemplo, rapidamente, para vocês entenderem, quem está vendo, o tamanho de um comentário do Helder, que muitas vezes é igual ou maior do que o próprio comentário da questão. Né?
Com o tempo, né, a gente vai evoluindo ali o estilo da escrita, né? E hoje o que eu busco trazer nos comentários das questões, né? Eu entendo que o público que vai estar lendo não necessariamente vai ter o conhecimento técnico daquilo que está sendo solicitado. Então eu tento trazer o comentário em um formato que, dependente do nível de conhecimento, a pessoa consiga entender o objetivo ali daquela alternativa, trazendo não só o porquê que aquilo está correto, mas porquê que as outras questões não estão corretas, né? O que está errado naquela alternativa que faz com que ela não devesse ser a questão correta. É claro que em alguns cenários você não tem muito como fugir de uma questão mais objetiva, né? Então, por que a cor preta não chama azul? Porque ela é preta, a outra é azul. Em alguns casos você não tem. É muito binário, né, as respostas. Mas em muitos casos, principalmente as que são ligadas a questões conceituais, essa sim a gente tenta trazer o porquê que aquele atalho, por exemplo, de teclado, né? Já fica uma dica aí. Tem muitas questões ligadas a atalhos de teclado, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que a maioria das pessoas conhecem, mas tanto em softwares específicos quanto nos próprios sistemas operacionais, você tem muitos atalhos que podem ser utilizados para facilitar a operação do dia a dia. Então, às vezes a questão pergunta que para um determinado conjunto de ações é utilizado certos atalhos do teclado e qual é o resultado obtido com esses atalhos. Então, nesses cenários, por exemplo, a gente explica o que cada um dos atalhos mencionados faz, por que aquele atalho não é o correto para o que está sendo solicitado. Então, eu tento sempre levar o leitor por esse caminho, né, para que ele possa entender o porquê que aquela alternativa está correta, por que aquela alternativa não está correta, justamente pensando que nem sempre ele vai ter o conhecimento técnico de uma ferramenta, de um sistema ou de um dos conceitos que estão sendo abordados. Muito bem. E, Helder, quando a gente fala do contexto da informática dentro dos concursos, né, eu sempre tento encarar informática e língua portuguesa como as disciplinas do destaque. Por que do destaque? Porque, vamos pegar aqui um concurso da Polícia Federal, por exemplo. O cara está se empenhando em estudar penal, processo penal, civil, administrativo, constitucional. Isso é o que todo mundo vai fazer. Mas o destaque vai estar em informática, em português, que são aqueles pontos que o cara... isso aí, informática eu tiro de letra. E não tira, né? A gente sabe que tem muita especificidade, muita questão que, se você não souber realmente do que se trata, a questão vai estar perdida. Então, eu acho que estudar informática é uma necessidade para todos que querem todos que querem ser aprovados em concursos públicos, mas também pode ser uma estratégia de estudo antecipado. Então, por exemplo, você disse aí os principais pontos que sempre caem nos editais, né? O Exame Nacional Unificado, o Concurso Nacional Unificado, vai ter o edital, está com o edital previsto para semana que vem, ou daqui a 15 dias. O que eu já estaria fazendo? Devorando o livro dentro desses pontos que você trouxe, né, Helder? É uma estratégia de antecipação, né? Sim, o tema, né, de informática, muitas vezes, não só o de informática, né, mas como você comentou, às vezes português, algumas outras temas que sempre são abordados em provas, às vezes pode passar um pouco batido, porque a pessoa pode achar que por ela já usar, por exemplo, o computador, por já ter um uso grande da ferramenta, ela já vai ter boa parte daquele conhecimento, né? Mas muitas vezes a questão ela pode ir em um detalhe, às vezes tem bastante pegadinha, principalmente ligada à parte de pacote Office. Então, se você não tem, né, uma base sólida, você pode acabar perdendo um ponto, dois, que pode fazer ser a diferença entre você conseguir uma vaga ou não. Então, muitas questões elas vão solicitar sobre localização de determinadas funções no computador. Então, às vezes pode ser algo que já é comum para a pessoa, ou às vezes ela não usa tanto aquela ferramenta. E aí já vai mais uma dica, né? Principalmente questões ligadas a pacote Office.
muitas vezes as questões abordam a localização de determinada função ali na barra de tarefas, né? Se você está usando o computador, é simples para você ir lá, clicar nas guias que você tem ali no Word, Excel e ver, deixa eu ver aqui para eu colocar exibir os caracteres de marcação. Você pode clicar em 2, 3 abas e já encontrar ela. Mas na prova você não tem esse benefício de estar com a ferramenta aberta ali. Então, algumas dessas questões é um pouco de memorização e é um pouco de conhecimento ali da ferramenta. Então, conhecer os atalhos de funções dentro dessas ferramentas de Office. Pessoal que mexe com Excel, que já mexeu com fórmula de Excel, fórmulas também costumam cair bastante. A fórmula do C é uma fórmula, C e PROC-V são duas fórmulas que costumam ter sempre alguma referência. Então, no livro a gente traz ali uma lista com as principais fórmulas que são utilizadas no Excel, tanto o Excel quanto o LibreOffice, né? Elas têm uma sintaxe bem semelhante. Os atalhos de teclado, então tudo isso a gente traz para que você possa já ir estudando, para que você possa ir se familiarizando com essas funções, esses atalhos, esses conceitos, para que quando chegar na hora da prova você esteja ali afiado com o seu conteúdo e possa se sair bem e não perder um ponto de bobeira porque você achou que já dominava determinada ferramenta. Muito bom. Para encerrar, o livro Além de Teoria traz mais de 1000 questões comentadas pelo Helder e, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta essencial para a sua aprovação. Helder, considerações finais, meu amigo. Olha, para você que está estudando, você vai ter bastante conteúdo já para a prova, né? Você vai ter muitas matérias, então a gente montou o livro de uma forma que vai ser mais fácil você entender esses conteúdos, tá? A gente escreveu de uma forma bem direta, bem clara, com exemplos para você poder entender. Então, aproveitem o tempo que você vai ter aí para a prova, né? Como o Léo comentou, o edital deve sair na próxima semana. Eu não lembro a data de início das provas, né? Mas se eu não me engano está no meio do próximo semestre. E vão ter as provas vão ser aplicadas em várias cidades, então você tem aí pelo menos uns 3 meses aí para poder estudar bastante. Então, enquanto o edital não sai com a parte específica que você quer, pode ir estudando informática que com certeza vai cair na prova. A gente tem muitos exemplos, muitas questões de várias bancas diferentes, então independente da banca que foi escolhida para montar essas questões, você vai ter ali exemplos, né, para poder estudar o estilo de questão da banca, o estilo de alternativa que aquela banca costuma utilizar mais. Então, aproveite esse tempo, né? Você tem agora final de ano, o pessoal aí está pensando em festa, mude o seu pensamento, pense no estudo, foque no conhecimento, porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Passando ou não na prova, isso é algo que você vai levar para o resto da vida. Então, aproveite esse tempo, adiante já uma parte, né, do estudo que você vai precisar, porque com certeza isso vai render bons resultados. Atenção com os detalhes, né? Às vezes você tem pegadinha, aquele famoso marque o que não se aplica, todos aqueles detalhezinhos que quem faz prova já está acostumado a lidar. Mas aproveite, né, os exemplos que a gente tem de questões no livro para já ir se acostumando com aquele marque o que não se aplica, marque a questão incorreta. Essa também é para matar, né? O cara já está fazendo ali 50 questões, aí vem um incorreta, aí se perde todo. Perde no conceito. Exatamente. Então, atenção não só no estudo, mas na prova também para esses detalhes. E o livro vai te trazer exemplo de todos esses cenários para você já ir se habituando, para que quando chegar na hora da prova, você está ali afiado no formato, no conhecimento, nas questões, para que você possa ter o melhor resultado possível e conseguir essa vaga aí tão almejada. Muito bom. Helder Satin, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Sucesso na quinta edição da obra. Que venham mais atualizações. A gente sabe que a informática sempre está mudando.
e que seguramente esse material traga felicidade, traga virtude, traga aprovação para quem está precisando de informática. Helder, obrigado. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês, agradeço a oportunidade de estar sempre colaborando nessa obra, e todas as outras são feitas com muito carinho, muito cuidado, para que possa agregar e ajudar tantas pessoas, né, que buscam aí esse sonho de passar em um concurso, de conseguir uma colocação. E eu fico muito feliz em saber que, de alguma forma, eu posso colaborar com todas essas pessoas. É algo que dá uma satisfação muito grande. Então, engrandece a gente. Deixo aqui o meu agradecimento a todos e o desejo de bons resultados para todo mundo. Muito obrigado, meu amigo. Fiquem todos com Deus, com saúde. Compartilhem esse vídeo com os amigos que estão fazendo concursos. Quem sabe ele não é o seu concorrente, mas é o seu amigo que estará tomando posse com você. Grande abraço, fiquem todos com Deus e com saúde. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Helder.